últimos charruas, o último cacique, onde é que foi morrer o Vaimacá Peru? Onde foi morrer? Foi morrer em Paris, morrer na capital da França, na Cidade Luz, no centro da sabedoria universal. Por quê? Porque um tal de François Curel, lá, um francês vigarista, foi lá, conversou com o Frutuoso Rivera e convenceu que queria levar uns charruas para estudos antropológicos na França, que eles seriam bem tratados. Levou 4. 4 indios fueron pedidos por D. Curel, que era director del Colegio de Señoritas de Montevideo, donde iban las hijas de Rivera, para llevarlos a Francia para que fueran observados como personas raras quizás. Existían eso lo que se les llamaba antes los zoológicos humanos. Y llevaban enanos, pigmeos, gente con deformaciones. Ellos creían que los indios y todo eso tenían rarezas. Entonces cobraban entrada, era como un negocio. Os charruas, desde o início da colonização, tanto por portugueses quanto por espanhóis, foi visto como um impedimento. E o ato que representa assim, essa dificuldade de aceitação dos charruas se deve à destruição que os charruas fizeram na primeira fundação de Montevidéu, isso ainda na primeira metade do século XVI. Então, quer dizer, os charruas se mostraram combativos, guerreiros, que não aceitavam a presença de estrangeiros que estavam chegando em seus territórios. A arqueologia nos mostra que os ancestrais dos charruas estão presentes aqui pelo menos desde 12 mil anos antes do presente. Um estilo de vida que é parecido com o patagônico, grupos que vagavam pela pampa, pequenos bandos de até 30, 40 pessoas. Sus armas eran terriblemente peligrosas. Usaban las boleadoras, usaban una bola que la ataba a un cabo de 1,5 metros, una cuerda, y la revoleaban con una velocidad brutal. Matar para comer. Então, por exemplo, os charruas, eles inventaram um instrumento simplíssimo, tá? Mas eles inventaram, que é a boleadeira, que eles chamavam de cupiá. 3 pedras e couro trançado ou torcido. Com isso, eles dominaram primeiro os servos e depois, quando entrou o gado, pelas missões guaranis, a partir de 1637, eles também tinham a maior facilidade com a boleadeira de derrubar o gado. O índio sempre viveu integrado à sua paisagem. E o cavalo, bom, aí nesse ponto não tem a menor dúvida, que eles foram os maiores domadores de cavalo. Mismo Bernardino García, un día que lo llevamos al lugar para que eligiera un caballo, dijo, pero vamos a ver si me acepta, dice. Entonces ya trajimos el caballo que estaba en el campo, con el gaucho, otro amigo, y Bernardino se acercó, parecía que lo olfateaba el caballo. Fue una cosa extraña para mí. Y a los 5 segundos me acepta. Se subió y salió bien el caballo, salió enseguida en pelo. Tiene como una sintonía con el animal. Cuando salió me siento orgulloso, nada menos que ser de un descendiente de un cacique. No, las tradiciones de ellos eran simplemente el caballo. Y por supuesto que se hacían respetar como cualquier ciudadano de nosotros. Consequentemente, essa índole bélica, essa índole guerreira, perdurou, né, até que, enfim, os acontecimentos da década de 30 do século XIX levassem à sua extinção como grupo. Em 1931, o presidente era o Frutuoso Rivera, e ele tinha relações estreitas com os charruas, inclusive amizade.
E aí começou a receber cartas e correspondências e tal, daqueles caudilhos dele lá, que eram grandes proprietários de terra, né? Cartas, inclusive, documentos que diziam assim: a nossa nação, a nossa jovem nação, não precisa de índios. O Frutuoso um dia convoca os charruas, fizeram um churrasco enorme. En 1831. Y para mí fue toda una emboscada que les preparó Rivera, porque quería eliminar con los indios. En ese entonces no quería más charrúas, estaba cansado de los charrúas. É o dia 11 de abril de 1931, está marcado não só na história do Uruguai, mas na história da humanidade. Eles foram porque acreditaram no Rivera, que acreditaram nos brancos, que acreditaram no Uruguai, acreditaram na palavra que não existia. E aí o Vaimacá gritou para ele, estava meio embriagado ali, acordou e disse: Dom Frutos matando a los amigos. Rivera decía: lo que 8 virreyes no hicieron, yo lo voy a hacer, liquidar a los charrúas. Los 8 virreyes no lo hicieron, porque los charrúas no les creían, y a Rivera sí le creen, y por eso con una trampa, con ese engaño, pueden entrar en la horqueta de Sal Si Puedes, y ahí un ejército de 1000 personas, previamente le hace sacar los armas por un ejército auxiliar de guaraníes, y desarmados, y sin caballos, les hace dejar los caballos lejos, masacra a todos los que puede. Huyen unos 50 y los demás quedan prisioneros. Pero masacra ya muchos, por lo menos 150 o 200 mueren. 4 índios, né? Vaimaca Peru, 2 outras lideranças e uma mulher. Eles foram embarcados, tornados prisioneiros, né? Então esse francês agenciou a ida deles para que pudesse ser recebido lá como objeto de estudo. Colocaram no Champs-Élysées, olha, nos Campos Elíseos, um local lá, e fizeram como fosse uma pequena tolderia para eles, expostos à visitação pública todas as tardes, menos sábado. E ali pagavam entrada para ver os índios. Pero lo importante es esto: gracias a que de Curel, haciendo una maldad de llevar a esos indios, no tenía más remedio, igual iban a morir, o los iban a matar, o iban a ir a la cárcel, injustamente. Gracias a que los lleva a Europa, tenemos algo de charrúas ahora, algún material de los charrúas, porque si esos indios mueren acá, queda todo tapado. El genocidio queda tapado y capaz que ni nos enteramos de que existió Vaimaca. E acabou que a Guiniúça, ela ganhou a indiazinha dela na frente daquele povo olhando. Itacobel ayuda en un parto, es un parto muy especial a lo indio. Creo que la cuelga de una puerta y hace fuerza para que baje la criatura, ¿no? Y cuando lanza el grito de los niños que nacen, los franceses que están dicen: es igual a los nuestros, grita igual. Questão de poucos meses depois, Vaimaca Peru morre, né, por inadequação, por incapacidade de adaptação ao estilo de alimentação europeu. Ele estava montado num couro de cavalo, agarrado nas crinas e sonhando que estava cavalgando nos campos da nossa fronteira. E isso gera na Europa, na França, em Paris principalmente, né, todo um movimento de crítica e de resistência. Se sabe que Chopin, por exemplo, foi assistir, foi ver esses índios expostos, né? Uma outra figura que tem importância aqui na nossa história, que é Saint-Hilaire, um dos ancestrais, um aparentado do nosso Saint-Hilaire, que também eles fizeram um movimento, né, contrário a essa exposição pública dos charruas. Eu ainda, quando era estudante na França, ainda fui no museu Musée de l'Homme, que é o Palais Chaillot, do outro lado da Torre Eiffel,
E eu ainda visitei ali os restos do Guaymacá, Peru, que agora estão no Uruguai de volta. Guaymacá se tuvo que repatriar esos restos, llevó 12 años para repatriar esos restos. Y luego fueron enviados al Panteón Nacional, que yo fui uno de los que envié el cajón hasta el... Artigas convivió con los charrúas por mucho tiempo. Los charrúas con Artigas, que se lucharon juntos, y eran amigos. Artigas, cuando se retiró para el Paraguay, del Paraguay que se fue escoltado por 10 indios de acá del Uruguay. O famosíssimo Artigas, ele engajou os charrúas na luta da independência e depois, mais tarde, Frutuoso Rivera também. Y ellos lutaron por la independencia de Uruguay. Una de las peores cosas que hay es justamente genocidio, o delito de lesa humanidad. Son delitos que lesionan a toda la humanidad. Porque matar a familias enteras, toda la humanidad debe sentirse afectada. Y ya en las crónicas de la época hay diarios que decían, este es un delito de lesa humanidad, que cometió Rivera. Todavía con perfidia y traición. Estos fueron los 4 indios que fueron enviados a Francia. Tengo Tacuabé, Gujunusa, Guaymacá, Peru e Senaqué. O problema da invisibilidade do índio é o problema que nós temos na relação com o nosso próprio ambiente, né? Então, os índios, desde muito, apresentam um perfil de relação com o espaço, não é o ecológico, né? Não é nesse sentido, né? Mas uma relação que é uma relação de mais humildade, porque eles percebem a natureza como uma espécie de fonte de onde a vida brota. Nós temos uma dívida cultural, uma grande dívida com os charrúas, e só podemos pagá-la estudando a vida deles, conhecendo mais esses nossos irmãos de sangue e de pátria. Antes que o primeiro branco pisasse a terra charrua, o índio de pele nua se confundia com o campo, onde pastavam em bando as avestruzes campeiras, tão selvagens e altaneiras como é a mulher amada, que para ser conquistada exige a prova guerreira. Cagüe